Olá pessoal, bem-vindos ao nosso 10º tutorial. Hoje falaremos sobre um dos elementos fundamentais para a realização de uma obra cinematográfica, a produção. A produção nada mais é do que o trabalho de administrar e gerir o projeto audiovisual. Essa é uma das atividades de menor realização artística e criativa e maior realização administrativa e muitas vezes burocrática, mas imprescindível para a realização da obra. Num processo industrial, como ocorre em Hollywood e outros centros cinematográficos, a produção ela é aquela etapa realmente na qual envolve o dinheiro e a tomada de decisões. O produtor, ele literalmente é o profissional que toma as últimas decisões a respeito de uma obra. Então ele tem que ter uma visão mercadológica e, claro, uma visão artística muito grande. Ele tem que conhecer muito de cinema para poder ter uma ideia também de como o mercado pode receber aquela obra ou não. E ele vai ter todos os contatos, né? Ele que vai poder tomar as decisões junto com o diretor artística que julgar necessário para o bom sucesso daquela obra. Como esse curso, né, ele se volta para uma produção fotográfica e cinematográfica científica, é muito mais adequado nós falarmos de uma produção cinematográfica acadêmica. E no meio acadêmico, nós temos características muito distintas do meio industrial corporativo. Então eu vou me ater especificamente a uma produção dessa natureza. O produtor, ele é o profissional que contata todos os envolvidos no projeto. Se você tem na sua produção o papel, a figura de um profissional que vai só cuidar da produção, excelente, você é uma pessoa privilegiada, porque essa é uma atividade muito trabalhosa. No entanto, se você, assim como vários outros profissionais que estão desenvolvendo, né, obras audiovisuais, acumula a função de produtor, então você vai ter que realmente desenvolver as atividades de agenda de gravação, autorizações para locação, fazer toda a gestão do financiamento do filme, prover os recursos necessários durante a gravação. Isso envolve inclusive a alimentação das pessoas que vão participar, água para atores, quando envolver atores, entrevistados e etc. Uma etapa crucial e que é muito trabalhosa é, por exemplo, a autorização para gravação, né, nas locações. Então, se você estiver na cidade de São Paulo, você vai entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo para pedir essa autorização. Você não pode montar um tripé no meio da rua e sair gravando algumas cenas. Isso implica em algumas leis municipais, isso implica muitas vezes com a interrupção do fluxo das pessoas, isso implica em a possibilidade de acidente. Isso então tem que ter uma autorização da prefeitura. Tá? Além disso, você vai muitas vezes acabar obtendo imagens de algumas instalações, de alguns equipamentos públicos ou privados que têm direitos ali de imagem. E você tem que ter a autorização para isso. Nessa produção, então, cinematográfica, no meio acadêmico, nós temos características muito peculiares de como que ela é realizada, diferentemente da produção que ocorre no meio da indústria cinematográfica. Então, para que a gente realize uma produção dessa natureza, a primeira coisa que a gente acaba realizando é um projeto de pesquisa ou de extensão no qual está envolvida a produção cinematográfica. Ou seja, você vai realizar uma pesquisa, você vai realizar um projeto de extensão universitária ou mesmo alguma outra atividade
na qual você contempla ali a produção de um vídeo, e isso tem que estar muito descrito no seu projeto. Bom, para isso, é muito natural que você precise de recursos financeiros. E os recursos financeiros na academia, eles são provenientes, a maioria das vezes, de agências de fomento. Então você precisa ver editais, ficar atento a editais que contemplem então, financiamento de projetos dessa natureza. Ou até mesmo se você vai ter algum financiamento da sua instituição de pesquisa, que às vezes possui verbas para essa finalidade. Além disso, você tem que ficar atento a colaborações que vão ser realizadas, isso é muito interessante. Colaborações, inclusive, podem ser internacionais. Essas colaborações podem envolver outros laboratórios de pesquisa, essas colaborações podem envolver outras universidades, essas colaborações podem envolver outras instituições públicas. Por exemplo, você pode ter uma colaboração com uma televisão estatal, como TV Cultura. Você pode ter uma colaboração com, inclusive, algum órgão privado que tem interesse na produção de alguma imagem de cunho científico. É muito interessante que você se preocupe com a divulgação do seu produto audiovisual, né? Não só a divulgação científica propriamente dita, mas como que você depois vai transmitir esse material para que ele alcance o maior número de pessoas. E o seu papel como produtor de todo esse processo, ele é, dentro do universo acadêmico, concebido como um coordenador desse projeto. Então, como coordenador, você tem todas aquelas funções clássicas de um coordenador de projeto de pesquisa, um coordenador de projeto de extensão, no qual você é responsável pela gestão daquele projeto, pela organização, pela reunião dessas pessoas, né, pela possibilidade de desenvolvimento de colaborações, às vezes até de convênios com outras instituições e assim por diante. E, para finalizar, fique sempre atento aos direitos de imagens, né, os direitos autorais das imagens e sons. E isso é uma questão que eu sempre abordo nos meus cursos presenciais, ou mesmo conversas, palestras, e eu sempre percebo nesses momentos o quão pouco que nós estamos a par dessas questões. Então, nós temos basicamente duas leis no Brasil, a nova Lei de Direitos Autorais de 2013 e a Lei de Direitos Autorais de 1998, que nos dão já toda uma legislação que esclarece, né, e que deixa bem claro ali o que é autorizado ser feito no Brasil e o que não é autorizado ser feito no Brasil em relação ao uso de imagens e de sons. Fique também muito atento que se o seu vídeo for circular em outros países, ou mesmo você vai captar imagens de outros países, que você tem que atender às legislações locais. Uma outra questão muito interessante você sabia que animais e plantas, as imagens desses indivíduos também estão guardadas com alguns direitos. Então, existe uma instrução normativa de 16 de setembro de 2011 do ICMBio, no qual está estabelecido que se você captar imagens de animais e plantas de algumas reservas federais, né, alguns parques federais, você precisa ter autorização desse órgão ICMBio para poder usar essas imagens, seja com o caráter comercial ou mesmo acadêmico. Você não pode simplesmente captar essas imagens, comercializá-las ou mesmo usar para suas finalidades acadêmicas sem ter uma prévia autorização desse órgão. E a mesma coisa, né, de forma bem séria também, já temos aí um respaldo, né, de músicas, né, de trilhas sonoras, e portanto, para isso são recomendados o uso das chamadas bandas brancas, né, que são músicas que são disponibilizadas para uso, seja comercial ou não, sem o pagamento de royalties ou qualquer outro tipo de recurso aí, né? Então, como exemplo, nós temos uma biblioteca de músicas
e de efeitos sonoros no YouTube que você pode acessar e colocar nos seus produtos audiovisuais. Eu quero fazer uma ressalva, né, que nós já temos também uma grande jurisprudência a esse respeito, e que antes de você começar a captar imagens e sons, seria muito importante você se orientar bem, seja com advogado, seja por estudos próprios, como você deve proceder para poder trabalhar na legalidade, né? Isso é uma questão muito importante, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro online para que a gente possa conversar mais a respeito da produção. Um grande abraço.